Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de junho de 2024. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba para todo o mundo, graças à tecnologia, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela Casa e outros estudos também podem ser encontrados em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá você vai encontrar links para nossas playlists no YouTube, dos estudos que a casa promove de forma online, e também vai encontrar links para participar conosco de forma ao vivo. Este estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Então, se você quer participar conosco, acesse o nosso site e venha estudar e aprender conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. E no estudo de hoje, de número 55, Kardec vai trazer para nós, né, um novo tema, que é manifestações americanas, conforme o ano de... Deixa eu só voltar aqui o slide. Conforme o ano 4 de agosto de 1861 da Revista Espírita. Então, nesse primeiro tema, ele vem trazer um texto num jornal chamado Banner of the Light, que é a Bandeira da Luz, de Nova York, de 18 de maio de 1861. Então, um texto que ele está trazendo de um outro jornal para a Revista Espírita, e se ele trouxe, com certeza, tem aí seu ensinamento construtivo para nós. Você quer dar início na leitura de hoje, Pereira? Sim, então boa tarde a todos. Então, como o Lelo já apresentou o texto, né, Manifestações Americanas, então vamos lá o que está dizendo o texto. Pensando que os fatos seguintes são dignos de atenção, nós os reunimos para serem publicados no banner e os fizemos acompanhar de nossas assinaturas a fim deles atestar a sinceridade. Então, vamos lá. Na manhã de quarta-feira, 1º de maio, pedimos ao médium, Sr. Sai, que nos encontrasse em casa do Sr. Hallock, em Nova York. O médium sentou-se perto de uma mesa, sobre a qual foram colocados uma caneta de estanho, um violino e 3 pedaços de corda. Os convidados estavam sentados em semicírculo, em frente ao médium, a 6 ou 7 polegadas da mesa. Suas mãos se tocavam para dar a cada um certeza de que ninguém saía do lugar durante a experiência que vamos narrar. Aqui é interessante, só para a gente ver aqui, né, tá com o microfone desligado. Que é interessante que ele fala aqui, ó, então eles estavam a 6 ou 7 polegadas da mesa. Então, aqui ele vai falar, né, de manifestações físicas. Então, eles sempre tentavam, né, de alguma forma, né, demonstrar que o que estava movendo ali a mesa não eram as pessoas. Então, eles estavam um pouco distantes, né, com as mãos ali sobre a mesa, né, não pegando na mesa, mas sobre a mesa. E é interessante que eles sempre tinham essa questão, né, com as suas mãos se tocavam para dar, né, polegadas na mesa, suas mãos se tocavam. Eu sempre colocava essa questão, né, das pessoas pegar uma da mão da outra como se fosse para correr ali uma energia, né? E essa questão da energia, a gente vê o Pereira, que tem essa sensibilidade mais aflorada na questão do grupo mediúnico, você consegue até sentir mesmo essa energia correndo, né, em volta da mesa, né, Pereira? Isso realmente pode ocorrer, mas aqui eu acho que o objetivo deles fazer isso ali, como está escrito ali, foi para eles sentirem que ninguém mexia a mão, que ninguém se afastasse, né? Mas não sei se o objetivo deles também era questão energética, mas existe sim o fator energético que se cura na mesa, que as pessoas que têm sensibilidade, eu sinto mesmo essa energia, né?
Mas aqui nesse caso aí, ela, ó, que ele coloca lá, ó, para cada um a certeza de que ninguém saía do lugar durante a experiência que vamos narrar, para dizer que a pessoa não estava interferindo ali, né? Saindo do lugar ali, se movimentando, né? Legal. A luz foi retirada, principalmente porque ia apagar a luz, né? Então, fica na mão para ver se ninguém levantou ali para fazer algumas outras coisas diferentes, né? A luz foi retirada e foi solicitado aos convidados que cantassem. Após alguns minutos, tendo sido trazida a luz, encontraram o médio sentado em sua cadeira, com os braços cruzados, os punhos amarrados com a corda apertada, a ponto de dificultar a circulação e inchar as mãos. A ponta da corda tinha passado para trás da cadeira e amarrava as pernas às travessas. Outra corda amarrava os joelhos fortemente, enquanto a terceira prendia da mesma maneira os tornozelos. Em tais condições, era claro que o médium não podia andar, nem se levantar, nem utilizar as mãos. O membro do circo colocou uma folha de papel no assoalho, debaixo dos pés do médium, e, com um lápis, traçou-lhe o contorno dos pés. Traçou, né? Deve ser. O contorno dos pés. A luz foi retirada e quase exatamente a corneta impulsionada por uma força invisível pôs-se a bater rapidamente e violentamente na mesa, de maneira a deixar uma porção de sinais. Da corneta saiu uma voz que conversava com os presentes. A articulação das palavras era muito distinta. O som era de uma voz masculina e o tom, por vezes, muito alto do que na conversa normal. Outra voz mais fraca, um tanto gutural e menos distinta, conversava também com a assistência. Trouxeram a luz e o médium foi encontrado em sua cadeira, pés e mãos atados, como já vimos dito, e os pés sobre os papéis, dentro dos limites traçados nas linhas feitas a lápis. Mais uma vez, a luz foi retirada e a corneta recomeçou como acima. Foi pedido novamente às pessoas presentes que cantassem, e quase imediatamente as manifestações cessaram. As experiências foram repetidas várias vezes e, em cada uma delas, o médium era sempre encontrado no mesmo estado. Esta foi a primeira série de manifestações. Novamente a luz foi retirada. Os assistentes cantaram por algum momento, mas, ao ser aquela trazida de volta, constatou-se que o médium estava sempre amarrado à sua cadeira. Puseram a campainha sobre a mesa e, tendo sido feita a obscuridade, ela começou a bater na mesa, na corneta e no assoalho. Foi retirada da mesa e começou a tocar muito forte, parecendo percorrer um arco de 5 a 6 pés a cada badalada. Durante esse tempo, o médium exclamava: estou aqui, para mostrar que se achava sempre no mesmo lugar. Com o fósforo, fizeram no violino uma grande marca brilhante. A luz foi retirada, logo se viu pelo traço fosforescente o violino elevar-se 6 ou 7 pés e fazer rápidas evoluções no ar. Podia-se também acompanhá-lo pelo ouvido, porquanto as cordas vibravam no voo. Enquanto o violino flutuava, o médium exclamava: estou aqui, estou aqui. Um membro do grupo pôs um vaso sobre a mesa, com água pela metade, e um pedaço de papel entre os lábios do médium. Levaram a luz e cantaram por algum momento. Trazida de volta à luz, o vaso estava vazio, sem nenhum sinal de água, nem sobre a mesa, nem no chão. O médium sempre em seu lugar, e o papel seco entre seus lábios.
Isso terminou a segunda série de experiência. A senhora Spence sentou-se em frente ao médium. Um senhor acomodou-se entre os dois, pondo o pé direito sobre, sobre o daquela senhora, a mão direita na cabeça do médium e a esquerda na cabeça da senhora Spence. O médium pegou o braço direito do senhor com ambas as mãos e a senhora Spence fez o mesmo com o braço esquerdo. Quando a luz foi retirada, o senhor sentiu-se distintamente os dedos de uma mão passando sobre o rosto e lhe puxaram o nariz. Recebeu uma bofetada, ouvida pelos assistentes, e o violino golpeou-lhe a cabeça igualmente, ouvido pelas outras pessoas. Cada um repetiu a experiência e sentiu os mesmos efeitos. Com isso, termina a terceira série e certificamos que nada disso poderia ter sido produzida pelo Sr. Fay, nem por nenhuma outra pessoa do grupo. Ó, você vê uma manifestação física grandiosa, né, Pedro? Bem grande. Agora, uma das coisas, assim, que sempre quando tem esses textos de manifestações físicas, a gente gosta de comentar que o intuito das manifestações físicas, ele foi bastante lá naquela época, de 1850, e para confirmar para as pessoas que assistiam que existia, né, uma questão espiritual. Agora, quando a gente parte, né, do ponto de vista para analisar isso aqui, né, que o médico recebeu uma bofetada, recebeu uma violinada na cabeça, a gente já consegue perceber o que tipo dos espíritos que estavam ali influenciando, né, naquela questão da manifestação, né, Pedro? É isso, é verdade, claro que quando nós estamos estudando aqui, fica bem claro que os espíritos que se propõem a fazer esse tipo de atividade, eles são sempre espíritos, na escala espírita, sempre espíritos mais inferiores, né? Porque ele pode ser instrumento de outros espíritos, podem, que utilizam deles, né? Comanda para eles fazer, mas são sempre inferiores. Mas o que chama atenção aqui, que é uma coisa que é bem do estilo americano, né? É a questão, assim, do cuidado que eles tomam, né? Vamos dizer assim, de dar seriedade à questão, né? Por exemplo, preocupação de amarrar, preocupação de tocar para ver se ninguém se mexia. Você vê que eles amarram o médio até com excesso, né? Por exemplo, o médio não se levantou, né? Ele fazendo ele conversar e falar ali que ele estava ali, né? E também a repetição das experiências, né? Não foi uma, fez duas, fazia outra, repetia novamente. Quer dizer, para deixar bem claro que aquilo ali não foi uma coisa que foi produzidas ali por alguém que estava ali no grupo, ali, sei lá, alguma coisa assim, montada, né? Um charlatanismo, uma coisa desse tipo assim, uma predestinação, como é que fala? Digitador? Prestidigitadores, né, que pode fazer imitar essas coisas assim, né? Então eles faziam questão disso, né, de tomar todos esses recursos, né? E isso realmente até hoje, quando você ouve falar das experiências americanas que eles fazem com as questões ligadas ao espiritismo, eles são muito cuidadosos disso, né? Utilizando hoje de instrumentos mais sofisticados para medir questão de energética, mudança de temperatura, mudança não sei o quê. Então, de vez em quando a gente ouve algumas questões, alguns documentários ligados a esse tipo de coisa americana, a gente percebe isso, esses cuidados que ele tem, né? É uma coisa assim que nós, às vezes, somos um pouquinho meio, digamos assim, não estamos assim bem cuidadosos sobre essa temática, né? Eles eram. Isso aqui é que você falou, isso tinha exatamente esse significado de comprovar mesmo que existia entidades espirituais ali. Olha, lá embaixo acho que a assinatura deles, né, de quem estava presente lá. Daí ali ele coloca ali os participantes que estavam naquele dia, porque o que ele, no final, ele trouxe aqui? Ele trouxe aqui, ó, que com isso termina a terceira série e certificamos que nada disso poderia ter sido produzido pelo Sr. Fay. O Sr. Fay era o médico que estava amarrado, né? Nem por nenhuma pessoa do grupo, ou seja, do grupo ali que estava se reunido. Então, o Charles, o Hallock, a Sarah, Clark, Mary, Amanda, Spence, Ala, e deixa eu ver tem mais quem aqui. William também, outro Hallock, da mesma família, Franklin e Peyton Spence, também da mesma família. Bastante gente, né? Bastante gente, né? E aí, o que a gente também para fazer a explicação, Kardec vai explicar aqui, mas é importante a gente trazer, né, que esses fenômenos de efeito físico, provavelmente esse senhor Fay,
né, que era o médium, ele era um médium de efeitos físicos, né? E aí, as pessoas que estavam participando lá também, acho que dado a grandiosidade dos efeitos físicos, de um violino voar, de uma água se evaporar, né, e outras questões ali, provavelmente ali naquele ambiente devia ter mais médios também, né, com essa doação de ectoplasma ali, para poder fazer esses efeitos, porque acredito que um médium só para fazer tudo isso é... Bom, se bem que tinha lá aquele... Home. Home, né? Douglas Home, né? É, Que ela chegava a flutuar, né? Sair de uma janela para é, outra. Mas é bem grandioso o efeito que foi trazido aqui. é verdade. Então vamos ver agora a observação que o Kardec coloca sobre esse texto, né? Não contestamos a possibilidade de todas essas coisas, olha aí. Nem temos menor motivo para duvidar da honorabilidade dos signatários, embora não os conheçamos. Todavia, mantemos as reflexões que fizemos em nosso último número, a propósito dos artigos sobre o desenho misteriosos e a exploração do espiritismo. Aqui só para gente, né? Às vezes, com uma pessoa que estiver assistindo esse vídeo e futuramente, ou até mesmo os participantes que estão aqui conosco hoje ao vivo, para a gente não ter esse preconceito. Quando a gente lê aquilo ali, por exemplo, se você está iniciando no Espiritismo e você lê aquilo ali, você acha uma fantasia, né? Mas o que a gente tem que sempre se basear? Se basear no estudo criterioso que Kardec fez sobre todas essas questões das manifestações espirituais. E Kardec inicia sua observação dizendo que ele não contesta a possibilidade de todas essas coisas. Ou seja, então Kardec sabia que tudo aquilo que foi feito era possível. Tinha os charlatães que faziam? Tinham, mas que também era possível a partir, né, dos fenômenos espíritas mesmo, sem esse charlatanismo, de forma espiritual era possível. Então, Kardec ele começa já a observação dele dando essa ciência para nós. Olha, eu vou fazer uma observação, mas isso tudo é possível. Vamos analisar aqui para frente para ver se isso foi real, mas que é possível com médiums sérios, com médiums com esse poder de efeito físico, conseguir fazer esse tipo de coisa. Então ele coloca ali agora. Disse que na América essa exploração nada tem que choque a opinião pública e acham muito natural que os médios se façam pagar. Aqui também já vem outra questão. É engraçado porque, né, o espiritismo ali ele teve toda a base doutrinária na França, ali por Allan Kardec, mas como a gente sempre reforça, o espiritismo não foi criado por Allan Kardec. Né? Essas questões das manifestações espíritas existem desde sempre. Tá aí as regiões afro, né, que não nos deixam mentir, que o forte deles são as comunicações espíritas. E nos Estados Unidos, existia muito dessas questões das comunicações espíritas e principalmente essas manifestações físicas, né? Mas lá eles não seguiam essa linha de estudo criterioso, doutrinário, como fez Kardec. E aí o que acontecia lá? Então, existia muito, né? Ele nem chocava mais a opinião pública de tanto que existiam essas manifestações, e o que acontecia lá? O médium era pago, né? Então, lá, o médium não deixa de ser muito diferente do que a gente vê hoje aqui, alguns médiums que não da doutrina espírita, mas esses médiums que a gente vê, tarô, e faz trabalhos e tal, eles cobram por isso. E lá, eles faziam essas apresentações de entretenimento e pagavam, né? Eles cobravam por essas questões. A gente sabe que dentro da doutrina espírita, todo o trabalho mediúnico, ou uma cura mediúnica, até mesmo aquelas cartas, né, daqueles médiuns que conseguem escrever cartas das familiares que já desencarnaram, nada disso é pago, né? Não pode ser cobrado. Por quê? Porque se é uma dádiva ali de ter a mediunidade e quem está fazendo o espírito, não é certo cobrar porque não é esforço seu. Né? Agora, fora do espiritismo, sem esse ensinamento, lá eles cobravam para fazer todo esse tipo de situação. É o que o cara coloca ali, né? Lá. Isso é compreensível. Né? Eu entendia isso. Que depende do lugar que está, da região que está, não é. E depois ele vai até endossar ainda mais isso que está falando, né? Ó, isso é compreensível de acordo com os hábitos de um país onde o time is money, né? Dinheiro. Mas nem por isso,
deixaremos de repetir o que dissemos no outro artigo. O desinteresse absoluto é uma garantia ainda melhor que todas as precauções materiais. Quer dizer, o que o Kardec está dizendo aqui, se não houvesse nenhum desinteresse em nada ali, então não necessitaria todo aquele aparato que eles fez de segurança ali, de colocar, de amarrar tudo ali, porque se todo mundo estava ali de graça para colocar, então para que os caras iam fraudar um negócio desse, né? Troco de quê, né? Ó, se nossos escritos têm contribuído na França e em outros países para desacreditar a mediunidade interesseira, cremos que isso não será um dos menores serviços que serão prestados ao espiritismo sério. Essas reflexões gerais, de modo algum, foram feitas, tendo em vista o Sr. Frey, cuja posição perante o público desconhecemos. Allan Kardec. Perfeito, né? Isso que ele está dizendo, né? Eu acho que ele relatou aí todo aquele relato que ele fez no início lá, de segurança, de ficar pegando a mão, ficar não sei o quê, amarrando tudo, né? Então, se não tivesse interesse nenhum, é que nem uma cura. Se você vai analisar um efeito físico de cura, seja no magnetismo dentro da casa espírita, que a pessoa melhorou. Se você está cobrando, e às vezes acontece um fenômeno lá, você pode ficar até duvidando que a pessoa, às vezes, utilizou de algum recurso para fazer aquele efeito ali, tudo ali, que, né, por causa do interesse que está cobrando. Mas se não está indo de graça, que a gente vai lá na casa espírita de graça. Sai no domingo de manhã, sai no sábado de manhã e fica lá na casa espírita até agora há pouco, sem nenhum interesse, sem pagar nada, né? Inclusive o tempo, né, que você está utilizando, o tempo que você poderia estar fazendo atividade, você vai lá. Que interesse? Então, vai dizer, ele está lá para quê? Para se mostrar, né? Não tem interesse em escrever livro, não tem interesse em nada, vai lá simplesmente porque você acha que é certo. Quer dizer, e aí eu acho que o Kardec está perfeito nisso, né? O desinteresse. E também, acima de tudo, né, Pereira, a gente tem que imaginar o seguinte, né? A espiritualidade, ela não está à disposição nossa a bel prazer. E aí você tem que parar para pensar qual que é o fundo educativo e construtivo de um tipo de manifestação dessa, né? Tudo bem, eu estou querendo fazer lá os novos iniciantes, os neófitos na doutrina, e quer fazer uma manifestação para atrair pessoas. Tá, naquela época até era compreensível porque era um tema novo. Mas hoje, uma manifestação dessa, qual é o intuito construtivo, né, para isso? Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Um espírito que se preze, um espírito que tenha condições de nos passar algo construtivo, a gente já sabe que espíritos evoluídos, eles não fazem efeitos materiais. Eles se servem dos espíritos menos adiantados, que ainda têm essa questão ali de poder fazer essa relação com a matéria para fazer esses efeitos materiais. Tanto é que Kardec, né, os espíritos que ajudaram na codificação espírita, se fizeram muito utilização desses espíritos. Por quê? Porque as pancadas na mesa e tudo mais, a mesa levantando, era necessário esse efeito espírito, mas ou seja, um espírito mais evoluído, utilizando um menos evoluído para fazer um efeito físico de cunho educativo. Agora, não me vem na cabeça um espírito evoluído utilizando de um espírito menos evoluído para dar bofetada, para dar violinada na cabeça das pessoas. Então, qual é o fim que isso se propõe? É isso que a gente tem que analisar. Ali é efeito espírita, então é espiritismo. De forma nenhuma, porque o espiritismo não é só a questão da manifestação espírita, mas sim toda uma filosofia baseada nos ensinamentos de espíritos bons, de espíritos que nos querem nossa progressão. Então, se você está em alguma casa cuja a manifestação acontece, esse tipo de manifestação, ou até mesmo em outros locais que tem esse tipo de manifestação, mas que não tem um cunho, um fim educativo, então você já pode imaginar que você não está num lugar tão correto, né? Isso é uma coisa assim que o Kardec, quando no início do livro dos Espíritos, ele deixa bem claro que a denominação espírita e espiritismo foi criado para aquelas pessoas que seguissem a filosofia espírita codificada por Kardec. Então, só que, infelizmente, aqui no Brasil, principalmente, virou todos esses fenômenos. Ele define, inclusive, são espiritualistas, que é diferente. Esse é um fenômeno espiritualista? Né? Porque houve uma manifestação mais espírita? Não, porque espiritualista é todos aqueles que aceitam o espírito, que o espírito continua a continuidade da vida após a morte, essas coisas todas assim, né?
Então, porque só que, infelizmente, hoje, quando acontece qualquer um fenômeno dessas questões aí, que o pessoal apaga, fala, é espírita, os espíritas estão fazendo isso, fazendo aquilo. Cuidado, porque não é os espíritas que estão fazendo, são os espiritualistas, as pessoas que acreditam, que sabem, e que utilizam, às vezes, desses fenômenos aí para adquirir recursos, né? Então, é importante mesmo isso que você colocou, que eu acho que deve ser levado bem em consideração isso, né? Que se for um fenômeno espírita, já tem que estar respaldado nessa questão aí do desinteresse total, né? E às vezes alguns falam de desinteresse total, mas muitas vezes a pessoa às vezes não cobra ali na hora, mas ele utiliza isso aí para escrever livros, não sei o quê, para ganhar dinheiro para frente. Também aí há interesse, né? O interesse de promover na mídia, tal, estudos e coisa lá, tá. Aí também existe um interesse, né? Com o espírita verdadeiro não iria fazer isso, né? Perfeito, a tua colocação é perfeito, porque essa questão da promoção pessoal do médium, né? Então, por isso que hoje a gente tem, assim, grandes médios na doutrina, reconhecidos, e que a gente sempre cita, que são pessoas que têm uma grande mediunidade, como foi Chico Xavier, Raul Teixeira, Divaldo, e todos os livros das obras deles são doados para a caridade, né? Chico Xavier ele escreveu mais de 250 livros e nenhum, né, era para ali, para enriquecer. Pensou uma pessoa com a tiragem de livro que era de Chico Xavier, ele seria uma pessoa muito rica, mas não era dele, né? Não era para ele isso aí, era para a obra. Então, a gente já também analisa com relação a isso. Aqui é importante a gente sempre frisar, que também a gente comenta sobre isso, é a questão de separar o que é mediunidade do que é anímico. Anímico é aquele que é do desenvolvimento do próprio médium, sem a necessidade da intervenção de espírito, né, que não seja o espírito dele, de outro espírito. Então, por exemplo, quando a gente cita aqui a questão do magnetismo, né? O magnetismo ali é a energia do próprio magnetizador que está fazendo ali a cura ali da pessoa. Então, ali, até Kardec comenta, isso tudo bem ser cobrado, né? Contudo, dentro do espiritismo, né, a casa nossa até tem esse trabalho de magnetismo espírita, e por isso que é colocada essa questão do magnetismo espírita, porque além de ser todos os fundamentos da magnetização, é incluído também esse ensinamento da doutrina espírita, da filosofia espírita, e não é cobrado nada por isso, né? Então, é importante que você saiba, eu fui em tal lugar e estava cobrando, então não vou mais ir porque está errado. Depende. Se está indo lá e está indo num reiki, por exemplo, que é muito similar ali ao magnetismo, tá certo a pessoa cobrar, está fazendo com a própria energia dela. Mas, na questão de mediunidade, você está indo, o médium vai receber um espírito para te passar uma informação e aí ele te cobra, então pode ter certeza de que não está dentro do espiritismo isso. E a gente também salienta aqui, que eu até citei ali, a questão de que a espiritualidade ela não está à disposição do médium o tempo todo. Então, um médium que atende, por exemplo, das 8 às 6, que nem a gente viu em alguns estudos passados, né? Que a gente vira, médium fulana de tal atende das 8 às 12, das 15 às 17. Poxa, então, o espírito que atende essa médium se tornou um funcionário dela, né? Porque ele tem que estar ali a todo momento. E aí, o que vai acontecer? Se aquele grupo de espíritos que ajudam essa médium a dar a comunicação não estiverem presentes, mas tem um cliente ali que já pagou pela consulta, o que vai acontecer? Vai acontecer, às vezes, inventar uma história, né, com base ali na experiência dela que já tem, e a pessoa achar que teve uma consulta espiritual, mas, na verdade, não, teve uma consulta com uma pessoa qualquer, né? Aquela época ainda era mais difícil, que não tinha tanto recurso que nós temos hoje. Hoje em dia, se uma pessoa dá um nome para nós e já relata alguma coisa na recepção lá, que é assim, alguém faz uma pesquisa na internet, que vai saber tudo daquela pessoa, né? Hoje você consegue pegar dela, dados de onde ela nasceu, da família, de onde é que veio e tal, e aí vai pegar nas mídias aí de Facebook e WhatsApp, porque não, todo mundo está interligado, vai ver os relatos que a pessoa fala lá para trás, já vai conhecer tudo e vai rapidinho consegue montar uma narrativa, né? De uma coisa assim de fulano, assim, você conheceu fulano, então, pegou lá nos grupos, né, sociais aí,
das Vai, redes sociais, né? redes sociais, pega lá, já sabe tudo certinho. Ah, fulano, você conheceu, brigou com o namorado, brigou com o marido, brigou não sei o quê, um incidente com o filho. Hoje consegue tudo, rapidinho, 1 minutinho, 2, consegue tudo. Sim. E ainda essa questão aí da inteligência artificial, eu estava vendo Fantástico, eles estão fazendo um site na empresa lá, e aí você tem que botar um texto, você digita as principais coisas que você quer lá, aí ela coloca um texto lindo para você, sobre aquele artigo, sobre aquele produto, cria sozinho, fiquei impressionado quando falou aquilo, falei, então coloca aí tal coisa assim, quando vê, narra, faz uma narração bonita, concordância verbais, tudo perfeito. Você imagina, né? Hoje os recursos que temos. Então, hoje é muito fácil, né? De você criar todas essas questões. Né? Você manda o texto. Se eu quero falar uma questão sobre mediunidade hoje aqui, eu entro, até baixei no meu computador, como é que chama lá? Chat GPT, não lembro o nome. Chat GPT, É? eu utilizo bastante. Você não utiliza também? Você não vê como é que é perfeito Isso. isso? Então, você imagina, se eu quero falar alguma coisa sobre um fenômeno desse aí, eu colocava os parâmetros lá e ele dá para mim um texto aqui, fantástico. Que quem vai ler, você fala, nossa, isso aí é uma coisa mediúnica. Entendeu o raciocínio? E tem, hoje, com a inteligência artificial, é muito fácil você cair nessas questões, Claro. né? Então, tem um software de inteligência artificial que você sobe ali algumas fotos, por exemplo, de um ente já desencarnado, ele consegue mapear ali a foto, né, do ente desencarnado, aí você passa um texto ali, né, eu quero que ele me mande uma mensagem, ele cria essa mensagem do que ele queria falar, e ele consegue fazer a foto que você subiu falar com você, então é como se você estivesse conversando ali com a pessoa, escutando uma mensagem dela. Então veja o quanto que isso pode mexer com o psicológico dessas futuras gerações, se eles não souberem utilizar essas questões tecnológicas que estão surgindo, né? Isso é perfeito. Isso que você falou aqui, eu estava utilizando um grátis, né? E tem aquele mais sofisticado que você paga um X lá por mês lá e tal lá, que faz tudo isso que você falou. Cria até uma foto para você, um avatar, o que você quiser, uma pessoa, uma imagem de uma pessoa perfeitamente, né? Fictícia ali que ele coloca ali que é perfeito. Você imagina uma coisa dessa, né? Você com fácil de você fazer uma sessão, né? Dá teu nome, tal idade, manda uma foto com aquela da tua foto. Pronto, já pega tudo, né? Hoje em dia é fantástico isso. Por isso que eu sempre reforço aquela questão, né, de que veja como é maravilhosa, né, a arquitetura universal que Deus fez e as coisas surgiram nos momentos certos. Então, quando surgiu ali a codificação espírita, ali por Kardec, nós não tínhamos nada dessas questões de tecnologia e tudo mais, né? Então, imaginou, se é hoje, pensa a dificuldade que seria para fazer os seus seguidores. Por quê? Porque hoje todo mundo ia achar que era falso, que não tem, porque é inteligência artificial e etc. Então, ela tinha que surgir naquela época, com os movimentos, com as manifestações físicas naquela época, onde não tinha muitas questões aí da hollywoodianas, porque hoje a gente vê umas produções de Hollywood aí que você jura que é real, né? E na verdade é tudo chroma key, questão de computação. Então, existiu as manifestações físicas naquela época, ou fizeram seus seguidores, os seguidores estudaram, evoluiu-se, acabaram-se não, mas diminuíram muito as manifestações físicas, por quê? Porque dali para frente, o que importava era o ensino moral, né? Então, hoje, nós já estamos aí há muito tempo no Espiritismo, focado no ensino moral. Né? Por quê? Porque o físico era para trazer atenção. Hoje a gente não precisa mais da atenção, a gente quer que você evolua moralmente. Mas as coisas precisavam ser dessa forma, naquela época, daquele modo, para que chegasse hoje, na condição tecnológica que nós temos hoje, nós estarmos focados só na moral. Porque se hoje nós tivéssemos que fazer alguma coisa físico, isso seria descartado e chegaria um monte de gente, como a gente viu aí na época da pandemia, não existe comprovação científica para isso, e aí como que iria propagar o espiritismo? Então, graças a Deus, hoje a gente é focado na questão moral, né? Se a física ainda existe, ok, mas a gente não pode querer se convencer por uma manifestação física, mas sim pelo ensino moral que Kardec traz. Mas aí vamos voltar de novo no que era do texto ali, né? O desinteresse da pessoa que está praticando, né? Que você falou assim não, tá, mas aí se você vai lá na casa, ele faz lá e tal, cura, faz não sei o quê, mas cobra lá 50, 100, sei lá, alguma coisa.
Se tem interesse, você já fica desconfiado, né? Se tem um desinteresse total, então você tem uma certa credibilidade, você fala, pô, mas ele está indo lá, não tem nenhum interesse nenhum de se promover em lugar nenhum e tal, então dá uma certa mais credibilidade. Eu acho que hoje esse fenômeno de credibilidade, ele está muito mais ligado ao desinteresse total da pessoa que está fazendo isso, né? Então vamos dar continuidade? Vamos lá, mais um pedacinho. Correspondência. Aqui só para quem segue a nós ali pela revista, então no estudo passado a gente fez uma inversão. Então essas manifestações americanas, se você pegar na revista, logo depois da manifestação americana, vem o estudo que a gente fez na semana passada, que era aquela comunicação grande do espírito Peira, o Dom Peira lá, que era um sacerdote. Então a gente só inverteu, porque o estudo passado era bem grande, e se a gente fosse dividir o estudo passado com 2 estudos, ele não ia dar certo. Então, na sequência da revista manifestação americana, aí vem o estudo lá de Dom Peira, e aí que vem para essa questão da correspondência. Então ele ficou separadinho assim, mas daqui para frente agora segue a ordem da revista normalmente. Então, correspondência. Olha, bem no texto que nós estávamos lendo lá, né? Carta do senhor Mathieu sobre médios trapaceiros. Vídeo Livro do Médio, segunda parte, ele coloca ali, na 28º, item 317, para quem quiser colocar isso, né? Então, a carta... Isso, eu até deixei aqui a parte, não vai dar para a gente ler, mas fica como estudo de casa, né? Que nem a gente fez ali na vez passada, ali eu mandei matéria, o Pereira também conseguiu passar matéria, mas essa parte do livro dos médiuns que ele cita ali, vai puxar aqui para nós. Aqui, ó, então no item lá, no item 317, né? E tem toda essa questão aqui, ó, os médiuns trapaceiros são estigmatizados como merecem na seguinte carta que publicamos na Revista Espírita. Eu vejo que ele trouxe um estudo aqui da Revista Espírita para o Livro dos Médiuns. Isso é até uma questão em que a gente sempre debate, né, na Revista Espírita, que tem alguns que julgam que não é um livro da codificação, e não, né, muito do que estava na Revista Espírita, Kardec trouxe também para os livros da codificação. E esse é um dos que a gente cita. Vamos continuar aqui a leitura. Então, Paris, 21 de julho de 1861. As cartas, antigamente, eram sempre bonitas, né? Só tinha aquele capricho de escrever, começava sempre assim, né? Senhor, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e de perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler, na página 203 do último número do vosso jornal, algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espiritualistas. Ou espíritas. Lembra que nós comentamos agora há pouco sobre a questão espiritualista e espírita, né? As quais tenho a satisfação de me associar com todas as minhas forças. Aí, quaisquer dissidências a propósito de teorias e doutrinas desaparecem como por encanto. Não sou, talvez, tão severo quanto o sois, com relação aos médios que, sobre forma digna e decente, aceitam uma remuneração, como indenização do tempo que consagram a experiência, a experiências muitas vezes longas e fatigantes. Sou, porém, tanto quanto sois, e ninguém o seria mais, com relação aos que, em tal caso, quando se lhes oferece a ocasião, suprem pelo embuste e pela fraude, a falta ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Olha, é bem aquilo que a gente estava comentando, né? Então, ele vai fazer ali a comunicação, né? Marcou a hora com a pessoa, aí a pessoa não vem, aí o que acontece? Então, o embuste pela fraude. Por que fraude? Porque falta ou a insuficiência de resultados prometidos e esperados. Eu prometo que você pode vir e nós vamos fazer uma consulta espiritual. O que vai acontecer? O espírito não veio, não estava disponível, aí acontece isso aqui. Se ele fosse uma pessoa certa, no ponto de vista dele ali,
A pessoa chegou ali e falou assim, olha, hoje, infelizmente, eu não vou poder atender porque o meu amigo não está aqui. Mas o cara pagou, né? Pagou Teria 50 que devolver o dinheiro daí, né? Teria que devolver o dinheiro, né? Como Aí que é que paga os tá. boletos daí, né? Entendeu a diferença, né? E vamos continuar o texto, então. Misturar o falso com o verdadeiro quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos é simplesmente uma infâmia e haveria obliteração do senso moral no médio que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. Conforme o observastes com perfeita exatidão, é lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentarei que é comprometer de modo mais deplorável os homens honrados, que prestam aos médios o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadores da boa-fé que neles deve existir, e os patrocinam de alguma forma. É cometer para eles, é cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Todo médio que fosse apanhado em manobras fraudulentas, que fosse apanhado para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, merecia ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Se vos convier, senhor, inserir estas breves linhas no vosso jornal, ficam elas à vossa disposição. Aceitai, etc. Mateu. Então vamos ver agora o comentário do Kardec sobre isso, né? Não esperava menos dos sentimentos honrados que distinguem o senhor Mathieu, senão essa enérgica reprovação pronunciada contra médios de má-fé. Teriam ficado surpresos, ao contrário, se ele tivesse encarado com frieza e indiferença tais abusos de confiança. Eles podiam ser mais fáceis quando o espiritismo era menos conhecido, mas à medida que essa ciência se espalha e é mais bem compreendida, que melhor se conhece as verdadeiras condições em que os fenômenos podem produzir, por toda parte encontram-se olhos clarividentes capazes de descobrir a fraude. Assinalá-la, onde quer que ela se mostre, é o melhor meio de desencorajá-la. Disseram que era preferível não desvendar essas torpezas no próprio interesse do espiritismo. Que a possibilidade de enganar poderia aumentar a desconfiança dos indecisos. Não somos dessa opinião e pensamos que mais vale que os indecisos sejam desconfiados do que enganados, porque desde que soubessem tê-lo sido, poderiam afastar-se para sempre. E aqui vem aquele ensinamento, né, que Kardec traz, que é a questão de que mais vale perder, né, 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque se a verdade é a verdade, ela vai continuar vindo, vai continuar vindo, vai continuar vindo, até que você sinta que aquilo, a partir de estudos, né? Vamos pegar ali, por exemplo, um grupo mediúnico. Aí vem uma comunicação, você acha meio estranho. Nossa, mas é verdade, mas Kardec falou, melhor recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Ela vai vir, vai vir, vai vir, até que com muito estudo, com muito apoio espiritual, se não é verdade, essa comunicação nós vamos passar para frente. Do que? Do que vir alguma coisa que é mentira e você já aceitar como verdade aquilo lá. Então, Kardec sempre foi muito cuidadoso nessa questão. E é interessante ele dizer isso, né? Não era melhor deixar essas pessoas indecisas, que, na verdade, isso aí seria bom para o espiritismo, que daí eles teriam que procurar o espiritismo para se esclarecer e tudo mais. E Kardec já falou que não, ele era contra, né? Ela tem que saber a realidade, para quê? Para que você possa afastar para sempre daquilo lá e não caia mais naquilo. E até porque, assim, se uma pessoa, às vezes, através de um embuste, que todo mundo sabia, e ela
vai buscar entrar dentro da doutrina espírita e tal, e começa a estudar e tal. E naquele momento ninguém falou nada, quando sabia. Quando passa tantos anos, ela descobre que aquilo foi tudo falso, que às vezes acontece, né, daquele fenômeno lá. E como é que fica? Aí piora a situação, né? Porque daí ela foi por uma coisa assim que não era verdade, né? Então é melhor mesmo, realmente, é isso que está colocando. Às vezes a gente vê algumas coisas que são tendenciosas aí, que nem nós estamos comentando aqui sobre o desinteresse, sobre as coisas assim, e às vezes você não comenta nada. Fala, deixa ele fazendo assim, deixa. E aí, porque isso aí vai atrair adepto, eu já ouvi essa conversa já. Isso aí se a gente faz isso aí, vai acabar perdendo as pessoas, adeptos. Não, se é verdade, tem que ser falado, tem que ser colocado. E se a pessoa saiba, pelo menos ela não vai ser enganada novamente, né? É melhor que depois, no futuro, ela descobrir isso e saber que foi enganada, né? Que foi bem pior a situação, né? Se eu não me engano, é o aliás, né? Aliás, ó, haveria um inconveniente ainda maior aos que crescem, né? Que os espíritos se deixam iludir facilmente. Olha aí. Ao contrário, estarão tanto mais dispostos a crer quanto mais virem os crentes cercar-se de maiores precauções e repudiar os médios suscetíveis de enganar. O senhor Mateus diz que talvez não seja tão severo quanto nós em relação aos médios, que, sob forma digna e decente, aceitam uma paga como indenização do tempo que consagram à matéria. Estamos perfeitamente de acordo que pode e deve haver honrosas exceções, mas como atrativo de ganho é uma grande tentação e os iniciantes não têm necessária experiência para distinguir o verdadeiro do falso. Mantemos a nossa opinião de que a melhor garantia de sinceridade está no desinteresse absoluto, porque onde não há nada a ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer. Olha só, hein? É bem na minha opinião também, né? Poxa, por que, né? E veja bem, né, Pereira? Uma vez eu estava numa palestra e o palestrante citou uma questão interessante sobre a questão de você vir com a mediunidade, né? Aí, lógico, não que todo médium hoje tenha sido uma pessoa ruim na vida passada, né? Longe disso. Mas ele comentando, né? Ele disse, não, às vezes você foi criando tantas dívidas com tantas pessoas, né? Em tantas reencarnações, que se for para você conseguir pagar, vamos dizer assim, espiar do método ordinário, que seria reencontrar essa pessoa num círculo familiar, num círculo de amizade, iria demorar milênios, milhares de reencarnações, né? E a gente sabe que toda uma configuração, por exemplo, hoje, por isso que eu valorizo muito a questão, principalmente da família, daqueles que estão à minha volta, porque toda uma configuração para eu nascer nessa família é porque eu tenho que, com essas pessoas, né, acertar as minhas contas e tudo mais, né? Aí ele citando isso, né, ele vem assim, porque toda configuração para você reencarnar próximo daquela pessoa, que você tem que pagar suas dívidas, ele exige um grande processo do plano espiritual, e às vezes vão passar 3, 4 reencarnações sem você reencarnar com aquela pessoa, e a gente vê muito isso no grupo mediúnico, que às vezes um está encarnado, o outro está desencarnado, aí o desencarnado obsidia o encarnado, e aí o encarnado, quando dorme, vai lá no plano espiritual, obsidiar o desencarnado, e estão em planos diferentes, e mesmo assim continua. E aí ele comentou o seguinte, que quando ele disse, você tem 8.000 pessoas para você resolver tua situação. Vamos imaginar aí que você tenha 40 anos de mediunidade, então vão ser 2.000 pessoas, né, por ano que você tem que ajustar. Poxa, 2.000 pessoas por ano, um ano de 360 dias, aí são mais de 60 pessoas por dia. Ele, pois é muita pessoa. Ele me disse, mas e se você for como médium? Aí você consegue atender várias pessoas, porque no grupo mediúnico, por exemplo, quando a depender do trabalho, a gente consegue atender N pessoas cada médium. Então, ou seja, por que eu fiz todo esse desenho dessa história dessa palestra? Porque se você pega um médium que já veio destinado a ajudar as pessoas para
resgatar ali os seus problemas. E você aceita dentro da sua casa espírita. Eu acredito que nenhuma casa espírita, nem mesmo as casas adesas, né, que são aquelas que estão em processo de filiação, aceitem esse tipo de médium que cobra por isso. Mas se você aceita esse médium que cobra, você está ajudando ele a não resgatar os problemas, né, que ele veio para resgatar. Por quê? Porque a gente sabe lá como Jesus Cristo nos ensinou, né? Não deixa a tua mão direita saber o que a tua esquerda deu. Agora, se você está fazendo e está recebendo pagamento já aqui terreno, então o pagamento que você ia receber no plano espiritual, você não vai receber, porque você já está cobrando aqui. Então veja que eu sempre me preocupo com essa questão de que se eu não estiver fazendo nada, às vezes eu posso estar, até eu me endividando por não estar passando a orientação correta para aquela pessoa, não é? Então, mas aqui a preocupação aí que o senhor Matheus coloca, o argumento que ele diz assim, e eu entendi o argumento dele, e pode acontecer até hoje, por exemplo, existe um médico que ele é bastante ostensivo, tal, tem bastante capacidade. E aí ele mora um pouquinho afastado, tal, tá com alguma dificuldade, então as casas ficam meio disputando para ele vir na casa. Aí fala, não, você vai na nossa casa ali, olha, eu te pago para você um X, né? Entendeu? Assim, não é que ele está recebendo dos espíritos, eu te pago um X para você, é um patrocínio para você aqui, para você vir aqui, e você fica exclusivamente trabalhando conosco, né? Toda noite, toda não sei o que, tudo, e pagar para ele. É nesse sentido que o São Mateus estava colocando, né? E aí o que acontece? Vai caindo também nesse argumento. Mas aí a pessoa fala, poxa, para que eu vou trabalhar? Se você quisesse ajudar essa pessoa, ela está passando dificuldade, está trabalhando, mora longe. Olha, eu vou dizer para você, hoje eu tenho nos grupos pessoas, eu moro aqui na região de Curitiba, e você sabe disso, que eles vêm de Paranaguá aqui, por conta dele próprio, às vezes com dificuldades financeiras, vem o grupo, que a única coisa que nós podemos fazer, que eu fiz, que foi colado um grupo no domingo para poder atender ele, que era o único dia que ele tinha dificuldade por causa do trabalho que ele trabalha. Então vem pessoas, eu saio daqui de São José, vou para Curitiba, tem outra pessoa que está vindo agora de Araucária, vem de Campo Largo, vinha pessoas, né? Quer dizer que ela vem por conta própria dela, né? Você podia dizer, não, você vem aqui, você mora aqui, eu te pago para você aqui um aluguel para você, você mora, entendeu? Aí você estaria patrocinando para a pessoa. Eu acho que não é isso, você tem que colocar à disposição, mas ela tem que agir por conta própria. Ah, mas se a pessoa tem um médico que ele estava trabalhando já com você no grupo e tal, ou qualquer outra pessoa, não estou dizendo médico, qualquer outro membro da casa espírita, eu acho que faz parte da casa ajudar a arrumar outro emprego, sei lá, a cesta básica é outra coisa, não estou referindo a esse sentido, né, da caridade. Mas essa exclusividade de dizer porque você vem para você pegar a exclusividade dele que é o problema. É isso que o São Mateus estava dizendo, né? Lembra que ele fala dos patrocinadores? Então as pessoas tinham certo recurso. Falou, eu te patrocino você vem aqui para ficar no nosso grupo, para dar credibilidade, talvez para aquele grupo ali e tal, para dar comunicação que não tinha. Né? E aí que o Kardec está colocando os argumentos dele, que ele é contra isso. E eu também concordo com isso. Porque aí a pessoa, em vez de se preocupar em trabalhar, né? Para quê? Ela vai e fala, fica um médico profissional, né? Não cobrando dos espíritos diretamente, que a casa não está cobrando, não está colocando, mas ele está sendo pago para isso. Eu não sei onde ficou o texto agora. Daí, não. Aqui, ó. Aí vem bem aqui, aquele que paga quer alguma coisa por seu dinheiro, e não se contentaria em se lhe dissesse que o espírito não quer agir. Comentamos bastante sobre isso já. Daí a descoberta dos meios de fazer o espírito atuar a qualquer preço. Não há senão um passo, conforme o provérbio. Quem não tem cão, caça com o gato. Acrescentamos que os médios ganhariam 100 vezes mais em consideração o que deixassem de ganhar em proveitos materiais. Diz que a consideração não faz viver. É verdade. Que não basta, mas para viver há outros ofícios, mais honestos do que a exploração das almas dos mortos. Cadê que é clássico, né? É fantástico e direto, né? É isso que eu acho formidável no Kardec. E agora eu estou um pouco afastado por causa da faculdade, mas o Pereira está aqui para confirmar. Diariamente, sempre de tempos em tempos, a gente observa que vem pessoas para a casa espírita que elas não vêm com o intuito de aprender, que elas não vêm com o intuito de ajudar, elas vêm com o intuito de atrapalhar.
né? E isso não é correto, né? Então, Kardec, eu sou na vertente de Kardec, eu sou direto, né? Não está certo. Você pode ter o teu pensamento, mas não é essa forma, né? E Kardec vem trazer essa questão, ó. Tudo bem, quer cobrar? Quer, mas existem, né, trabalhos mais honestos sem você ter que ficar se utilizando ali das almas dos mortos, que é, muitas das vezes, como nós citamos, esses espíritos menos evoluídos estão ali meio que já escravos, às vezes, de alguns outros espíritos lá no plano espiritual, e agora vão se tornar ainda, pode até se tornar escravo do médium ali que fica trazendo eles a todo momento. Então, pensa que ajuda, né, que esse médium estaria dando a esses espíritos encarnados? Não, nenhuma. E assim terminamos, Pereira. Olha, Terminou de susto. e bem no horário, né? Bem no horário. Em cima do Programado. horário. Bom, você disse aí que às vezes você gosta da parte direta. Eu também tenho essa fama, né? A doutora Sandra que não está aqui hoje, fala, quando eu falo, Pedro, você é muito direto. Fala, mas eu sou assim, que nem você falou. Você sabe, você me conhece, né? Até no trato com os espíritos, eu sou assim. Às vezes eu sou criticado por isso, né? Por eu ser assim muito direto e espontâneo, às vezes, até nas conversas com as pessoas, às vezes alguma pessoa assusta. Mas o que eu percebo assim, que as pessoas procuram, né? As pessoas querem. Hoje mesmo, atendendo pessoa que vem de longe, com problema de mediunidade, que eu atendi várias vezes, e aí ela ficava com vergonha. Você falou, você tá com vergonha por que de vir atender novamente, né? Caiu de novo, né? Então, aí eu falei, olha, se você quer uma pessoa para te ajudar, eu tô aqui. Aí começava a chorar, falava, agora se quer alguém para chorar, para colocar, você pode procurar outra pessoa qualquer para choramingar, chorar. Eu não estou aqui para. Se você achar que eu chorar com você aqui vai resolver a tua questão, não é. Então, essa questão de ser direto com as. Claro que daí a gente vai envolvendo em todas as situações, né, através do magnetismo, na conversa com a pessoa, né? Eu falo, se você quiser aqui para receber ajuda, para te ajudar você a superar tudo isso aqui, tamo junto. Mas eu não estou aqui para ficar chorando com você. Você não tem alguém que fica dizendo assim, tadinha, coitadinho, não é comigo. E você sabe que no a minha maneira de ser é esse. Que a pessoa, ai, tadinha, coitadinha. Mas não, aí você tem que procurar outra pessoa. Mas, não, eu quero, porque aí muda até o assunto, né? Porque ela quer alguém que levanta ela, né? E às vezes outra pessoa vai junto, fica chorando os dois lá, chorando, se não me engano, se não me engano. E daí? O que você fez para ajudar a pessoa? Né? Então, se quiser alguém para pegar na tua mão aqui, fazer para dar uma força aqui para a gente se levantar e superar todas essas tuas questões aí, né? E são coisas complexas, o Léo sabe disso que eu estou falando aqui. São coisas que chegam para a gente, não é querendo aqui agradecer nada, não é isso, não estou aqui, não é esse o objetivo meu, mas você imagina cada situações que chegam para a gente. Nós comentamos aquele dia, foi comentado, do sacerdócio de ser um tipo de psicólogo, mas acaba sendo um psicólogo. Das pessoas conversar com a gente, assim, né, de chegar assim, conta as negativas, a gente ouve a pessoa falar, depois a gente entra e... É que nem quando o espírita, você deixa ele falar, depois você dá-lhe uma cutucada nele para ele levantar, para ele despertar. Falar, peraí, o que você está falando? Vamos, o que é isso? Vamos levantar, vamos parar, mas olha, tem cada situações que são bem interessantes e a gente atende essas pessoas que chegam. Olha, e todas, várias e várias pessoas chegam. Como diz o ditado, vocês podem questionar os meus métodos, mas não meus resultados, né, Pereira? Pois é. E ajuda, eu sei que ajuda, porque as pessoas, a gente sabe, não quero falar, mas as pessoas estão aí, estão na casa espírita, hoje pessoas que passaram pela gente, nos grupos mediúnicos, né? Tá aí, dentro ali, as pessoas hoje trabalham dentro das casas espíritas e passaram pela gente, né? Chegaram nas casas, na casa espírita, com problemas graves de obsessões e tal, e hoje estão aí trabalhando. A gente fica feliz de ver isso, né? Se recuperando. Fica feliz, porque, como diz os estudos que a gente traz, né? A gente ser voltado à reencarnação, mas ter ajudado pelo menos uma alma a se encaminhar, né? Nesse mundo de tantos desvios que a gente tem, com certeza isso é um grande mérito para nós também. Bom, gente, vamos lá, olha aí, ó. O nosso horário, até acabamos passando um pouquinho aí, só para a gente contextualizar todas essas questões, né? Então tá aí, meus amigos, amigas, mais um estudo para nossas reflexões. Hoje um estudo bem aprofundado na relação das questões da utilização da mediunidade, das questões ligadas à espiritualidade. Então, assim,
Agradecemos a Deus por nos dar essas oportunidades encarnatórias, aonde estamos tendo essas oportunidades de aprendizado dessa filosofia tão rica, oportunidades maiores que tem de praticá-la perante aqueles que até nós nos encontram, que chegam até nós com suas mazelas, com as suas preocupações morais e físicas. Porque os mais necessitados somos nós mesmos. E assim temos chances de nos equilibrarmos perante a lei divina das nossas imperfeições, nossos equívocos, enganos do passado. Por isso, sempre agradecemos a Deus quando conseguimos ajudar, mesmo que um pouco, aqueles que até nós chegam, porque assim estamos nos liberando um pouquinho dos nossos débitos perante as leis divinas. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Evangelho é nosso guia, nosso caminho, para exercermos a caridade e conhecermos a lei divina. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, sejam nas nossas atividades de ajuda, sejam nesses momentos de estudo, de reflexões sobre essa filosofia tão libertadora, tão rica de ensinamentos e reflexões. Obrigado a todos e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita. Que assim seja.